Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é um episódio que, de facto, continuo com aquela questão que é, isto é um podcast que é a conversa com qualquer pessoa, mas é mais um escuteiro, portanto peço desculpa nesse aspecto, mas não é um escuteiro qualquer, é um amigo meu, que já foi meu chefe direto, e é o José Rodrigues. Ele vai explicar melhor quem é, que tipo de função é que tem dentro do CNE, mas convidei-o porque, de facto, são poucas as pessoas com quem nós podemos falar assim tão à vontade e tão diretamente, principalmente sendo um amigo, e que tem uma patente, vamos dizer assim, tão alta. José Rodrigues, vou-te deixar apresentar-te a ti próprio, que é para as pessoas te conhecerem melhor. Sim, com uma grande responsabilidade. O meu nome é José Rodrigues, sou secretário nacional para o Ambiente e Sustentabilidade no CNE, portanto, ou seja, faço parte da equipa nacional do CNE e tenho este enquadramento, esta responsabilidade de ter na minha secretaria os departamentos, entre várias valências que vou acompanhando. Tenho também o Departamento de Ambiente e o Departamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, duas áreas de trabalho que têm muita coisa em comum, mas que realmente têm objetivos muito específicos, muito direcionados para podermos fazer alguma coisa e transformarmos o mundo um pouco melhor do que encontrarmos. E também neste objetivo que temos de trabalhar com os jovens em várias plataformas, em várias direções que nos permitam, no terreno, em concreto, sermos diferentes e fazermos a diferença na sociedade. Mas isto já estou aí um pouco mais longe daquilo que é as funções, daquilo que me posso apresentar. Quer dizer, sou escuteiro desde explorador, portanto fiz todo o meu percurso na altura ainda como escuteiro terrestre, portanto com um uniforme igual ao teu. Já como dirigente fiz a minha passagem para o Agrupamento 1100 do Parque das Nações e abracei este desafio, esta oportunidade de estar dentro do agrupamento do escotismo marítimo, com a riqueza e com a diversidade do tipo de atividades que fazemos e a riqueza e as oportunidades educativas que existem em todo este imaginário ligado ao mundo do mar. E portanto isso também uma aventura muito interessante. Nós, como povo navegador e virado para o mar, temos sempre uma paixão muito grande para tudo o que envolve a água e portanto sinto-me como peixe na água neste caminho no escotismo marítimo. De facto, eu não te consegui apresentar melhor do que tu te apresentaste. Como é que nós nos cruzámos? Eu fazia parte do Departamento Nacional de Ambiente, isto pode ser uma novidade para alguns, mas eu já não faço parte agora, tive de sair por questões profissionais, ou seja, como estou a trabalhar, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. O Departamento Nacional de Ambiente desenvolve imensas coisas, imensos projetos e tudo. Eu não te ia perguntar qual deles é que é o teu favorito, não é? Mas ia-te perguntar para ti qual é que é aquele que mais te impactou a nível pessoal. Nós temos uma particularidade, ou seja, eu tive a felicidade, ainda com o lenço vermelho como tu usas, portanto, nessa altura, ainda como caminheiro, de ter trabalhado nas equipas nacionais também, conforme tu fizeste o desafio, e com esta particularidade de ter participado na primeira equipa, no primeiro Departamento Nacional de Ambiente. Ou seja, portanto, há aqui uma ligação muito forte de um percurso, do envolvimento, um compromisso. Naquela altura ainda estávamos muito a dar os primeiros passos nestas questões da sensibilização, da educação ambiental, das preocupações para sensibilizarmos os nossos jovens nos comportamentos, nas atitudes, naquilo que hoje em dia quase achamos como adquiridos, mas naquela altura ainda era uma conversa que era muito necessária ter. Portanto, foi um desafio muito interessante trabalhar particularmente a área da educação ambiental. E foi um desafio muito interessante, foi um percurso que ainda fiz durante algum tempo. Cheguei a ser também chefe de departamento de ambiente, o que também me deu um gosto muito grande na altura dos desafios que fomos fazendo e, portanto, um percurso também muito forte nessa área. Portanto, há aqui uma curiosidade dos desafios do destino, em que antes de depois vir parar à Junta Central, portanto, à equipa nacional do CNE, e ficar com a responsabilidade desta área da qual eu já tinha feito parte. Portanto, fechou um ciclo também que foi muito interessante para mim. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vêm-nos dar aqui uma abertura completamente diferente em relação a esta capacidade de trabalharmos em conjunto os temas da sustentabilidade, portanto, não só marcadamente e muito focadamente na área ambiental, da qual para nós escuteiros e, portanto, para quem nos estiver a ouvir, sabe o que eu estou a falar, portanto, é uma coisa que está dentro de nós, desde o primeiro momento que entramos nesta associação, que a preocupação com o ambiente, a preocupação com o bem-estar de todos e com este intuito de sabermos cuidar da natureza, cuidar do bem comum, é uma coisa que nos é incutida desde jovens, portanto, hoje achamos isto com naturalidade. A questão de ter surgido
o tema dos ODS. Portanto, vem aqui criar uma outra dinâmica, uma outra dimensão e que consegue conjugar e de uma forma mais harmoniosa trabalhamos vários aspectos. Se calhar já os trabalhávamos, de certeza absoluta, em vários locais, em vários momentos, mas não com a mesma capa e com a mesma visão global que agora fazemos, não é? Portanto, desde os problemas da erradicação da fome, passando para as questões da literacia, a igualdade de género, a paz e as parcerias, portanto, tocando um bocadinho aqui em várias partes que hoje em dia são realmente fundamentais, como seja a economia circular, portanto, todos os aspectos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vieram despertar um sentido e uma vocação muito própria para estas coisas. Portanto, resumindo, tudo o que já fazíamos, mas agora com uma roupagem diferente e com vontade de fazer a diferença em cada um destes capítulos. Acredito que sim. Não, de facto, os ODS é super engraçado porque nós trabalhamos imensos ODS em qualquer coisa que façamos. Completamente. Não é? Ou seja, eles estão em todo lado e estão sempre presentes. O facto é que as pessoas não se apercebiam disso, não é? E os ODS vêm dar uma estrutura nova de nós nos apercebermos das coisas enquanto as estamos a fazer. É quase como se nós agora tivéssemos uma unidade de medida onde conseguimos trabalhar certas coisas e perceber onde é que está o nosso foco. E particularmente, como dizem também, conseguir trabalhá-los de forma estruturada, ou seja, como pensamos as coisas nestas colunas, digamos assim, nestas hierarquias, permite-nos trabalhar as coisas mais estruturadamente e pensar nos assuntos mais estruturadamente. Isso ajuda também a chegar a objetivos mais concretos. Tu tocaste aí no facto de foste um dos primeiros membros, não é, da equipa de ambiente. Como é que foram estes primeiros passos? Como é que foram os primeiros anos? Como é que isto tudo se processou dentro da associação e até, porque eu acredito, tiveram um impacto fora da associação? Portanto, como é que isto tudo foi? Como é que foram esses anos? São tempos diferentes e eram, quase que se poderia dizer, alguns de alguma forma tempos heroicos, porque de alguma forma a fazer caminho, digamos assim. A situação estava, portanto, como nós temos dentro do nosso espírito e da nossa promessa, o escuta protege as plantas e os animais, portanto, toda a nossa forma de quando vamos acampar deixamos um local melhor do que o encontramos, portanto, de uma forma já mais simplista, se quisermos, todos estes conceitos, todas estas ideias, esta intenção de cuidarmos da natureza e temos essa preocupação, ou seja, nós somos os primeiros interessados em cuidar da natureza e do meio ambiente, porque se o nosso bem-estar e se o nosso local de atividades preferido e se onde nós nos sentimos bem é a fazer acampamentos, a realizar raids, a estar na natureza, a ter a oportunidade de ter manhãs incríveis com o orvalho ainda do início da manhã, abrir a tenda e ter aqueles momentos incríveis, ou um pôr do sol, um nascer do sol no meio da montanha, as diversas atividades que nós fazemos, somos os primeiros interessados em que essa natureza seja preservada. Portanto, nós queremos usufruir delas e queremos deixá-la em condições para quem vier a seguir e poder utilizá-la. Portanto, esses princípios já estavam incutidos entre nós. O que aconteceu aqui naquela altura, nos anos 80, em que se começou a trabalhar estas dinâmicas, foi criar algumas linhas de unicidade, alguns conteúdos e algumas formas. Estamos a falar de um tempo que não havia internet, não havia telemóveis, não havia acesso facilitado a conteúdos, a informação. E, portanto, andávamos aqui um bocadinho o que andava a acontecer no mundo inteiro. E, portanto, a WWF com os seus projetos mundiais, portanto, que também não havia acesso para toda a gente, até porque os documentos não eram traduzidos em português. Portanto, havia aqui todo um novo caminho que estava por fazer. E o Departamento de Ambiente, nessa altura, teve a oportunidade de realmente rapidamente conseguir trazer conteúdos para dentro da associação, trazer projetos de escala mundial que podiam ser replicados, digamos assim, dentro da associação. Eu lembro de uma das primeiras coisas aí que foi feito, eu nessa altura ainda não estava, nem sequer havia Departamento de Ambiente na altura, mas digo que foi a primeira grande campanha de sensibilização que me senti impelido a participar como escuteiro, mas ainda mais novo, portanto eu penso que ainda como pioneiro ou explorador. Há ali esta fase foi uma recolha de assinaturas que se fazia para salvar o lince da Malcata. Eu lembro que isto foi das primeiras grandes campanhas nacionais em que se procurou de alguma forma trazer a sociedade civil para as questões ambientais e foi um dos primeiros grandes passos. E lembro de andar como o objetivo de um raid que nós fizemos em Sintra era simultaneamente ao atravessar a vila de Sintra teríamos que recolher, eu já não me recordo qual era o objetivo, mas ainda era um número vasto de assinaturas para esta campanha de Salvemos o Lince da Malcata. E continuo a recordar-me dessa campanha como sendo a primeira vez que, em termos de sociedade civil, tivemos algum impacto, ajudámos a ter algum impacto, obviamente, várias associações e vários outros organismos se juntaram nesta causa. E, portanto, este caminho estava para ser feito. E depois tivemos a oportunidade também, e isso é relevante também para esta apresentação da importância do CNE dentro da sociedade civil e da forma como nós nos desenvolvemos nestes temas,
tivemos a oportunidade de fazer parte da criação da Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente, ou seja, foi, naquele tempo ainda nem sequer havia esta confederação, havia já um conjunto de associações de defesa do ambiente que já trabalhavam no terreno, e já com um grande largo historial, como era a Liga de Proteção da Natureza, como o GEOTA, a Coerx, aliás, o GEOTA depois um pouco mais tarde, mas quando todas estas associações já estavam no terreno há muito tempo, mas de forma desligada, digamos assim, cada um fazia o seu percurso. E o CNE também fez parte deste primeiro percurso da criação da Confederação e, portanto, tivemos as primeiras reuniões da construção de todo este processo, o que quer dizer também fizemos este caminho com a sociedade civil, com estas outras associações de defesa do ambiente e mantivemos esta relação e continuamos hoje em dia a fazer parte da Confederação com muito orgulho. Portanto, ainda no mandato anterior fizemos mesmo parte da direção, um dos elementos, a chefe de departamento do Departamento Nacional de Ambiente, a Daniela Campos-Miro, em representação do CNE, estava na Confederação e fez parte da direção da Confederação, ou seja, mostrando também o nosso contributo e a nossa vontade de fazer parte da solução e estar junto das causas. Portanto, cingindo então à questão naquele momento. Portanto, era um pouco isto de reunir informação, encontrar elementos que pudessem ajudar na formação, na educação ambiental e dar estes conteúdos aos dirigentes pelo país fora que pudessem poder trabalhar isto com os jovens. E recordo depois também com um papel muito importante que o Departamento teve na altura, uma série de circunstâncias que não foi só provocadas pelo Departamento de Ambiente, mas circunstancialmente surgiu várias iniciativas que conjugaram para a mesma situação, que foi a criação do primeiro campo de educação ambiental em Portugal, ligado aos escuteiros, mas que era em São Jacinto. Numa parceria que tivemos ali na altura com o Parque Natural de São Jacinto, foi conseguido vermos uma desanexação de uma parte do parque, portanto temos uma cedência por 50 anos renováveis, portanto, e continuamos a trabalhar nesse modelo, em que servimos um pouco também como tampão para a área protegida. E aquele espaço foi dedicado para os escuteiros fazerem o seu centro de atividades. E com a particularidade que esse centro de atividades foi direcionado especificamente para a educação ambiental. E, portanto, nós nessa altura, como departamento, contribuímos muito para o nascimento e para o surgimento deste campo e, obviamente, depois dar este cunho todo das problemáticas de educação ambiental, que era o nosso foco naquela altura principal, era esse. Nós somos pioneiros, não é? Sim. Eu, por acaso, acho curioso o facto de, quando começas a encontrar estas questões todas ambientais e todos os vários desafios e projetos, foi exatamente quando eras pioneiro, porque eu sinto que o CNE é mesmo quem vai à frente, não é? Principalmente em muitas questões. E se nós estivermos a falar então de escutismo a nível mundial, nós nestas práticas de ambiente e em projetos e tudo, nós somos, se não quem vai à frente, estamos lá mesmo juntinho, porque nós vamos e agora tirando alguma tipologia marítima, nós vamos mesmo a romper a onda, nós vamos à frente a tirar os obstáculos. Quais é que são os desafios agora? Porque tu falaste de alguns desafios da década de 80, década de 90, ou seja, quando isto tudo começou, quando não havia o acesso à internet, agora que toda a gente tem mais informação, se calhar os desafios são completamente diferentes. E não tanto a informação, mas sim a desinformação, não sei. Qual é que é o principal desafio agora que nós enfrentamos, na tua perspectiva? Tu fizeste um excelente resumo da situação que nós passamos um paradigma completamente diferente para o excesso de informação e para a desinformação também, o que é também uma preocupação. Eu penso que a parte de educação e formação ambiental nunca vamos perdê-la, é importante, ou seja, nós somos uma associação de formação de educação não formal. Nós temos, estas componentes vão estar sempre na gênese do nosso trabalho, ou seja, tu só podes atuar e fazer acontecer conscientemente se estiveres bem informado. Eu sei que nas escolas hoje em dia as temáticas de ambiente são mais trabalhadas, são mais públicas e mais trabalhadas, é um facto. Mas a forma de trabalhar no terreno, a forma de poder concretizar as coisas de uma forma consciente, trabalhada, é completamente diferente. E acho que esta componente, continuarmos a fazer consciência ambiental, formação e educação ambiental, nunca vamos perder. Portanto, isto continua a ser sempre atual e precisamos manter estas situações. Eu dou um parênteses só para dar um pequeno exemplo do que eu quero dizer de fazer uma iniciativa em prol do ambiente. De uma forma, esta é mesmo muito simples, é mesmo só para poder passar a ideia. Uma plantação de árvores num espaço que necessita reflorestação, ou por um incêndio, ou podemos melhorar aquele espaço. É salutar, é muito bom que qualquer organismo, qualquer instituição possa promover uma ação de plantação de árvores e vai a um local e faz a sua plantação. Isso é bom para o ambiente, é uma boa ação e isso está muito certo.
A questão é, podemos fazer isto diferente. Se nós vamos fazer uma plantação com um conjunto de jovens escuteiros, o que vai acontecer é que nos meses antes vamos ter que preparar aqueles jovens a perceber, primeiro, saberem plantar corretamente uma árvore para que as coisas sejam, a taxa de sucesso seja maior em relação à plantação. Ter momentos em que vamos estudar, aprender a importância daquela árvore em específico que vamos plantar e não uma qualquer. Porque é que temos de escolher um tipo de árvores para aquele tipo de terreno e para aquela zona. Portanto, esta preocupação de adequar o tipo de mancha florestal onde quer que estejamos no país, esta importância de qual é a importância da floresta para a nossa vida comum, o que é que ela representa e o que é a importância de a defendermos e de a protegermos e de fazermos estas ações de reflorestação, e até mesmo uma dinâmica de percebermos o que é a economia florestal e o que é que isto é importante também para a economia do país. E depois fazer a plantação. Mas eu aí já tive uma percepção da importância e da dimensão daquilo, trabalho por trás. Daquilo que eu estou ali a fazer. Eu não estou só simplesmente a plantar uma árvore, estou a dar um contributo a uma escala muito maior e eu estou mais consciente do que eu estou a fazer. E depois disso é essa plantação não morrer naquele dia em que fomos lá fazer a plantação. A ver, cada vez mais conseguimos trabalhar, que as pessoas, pelo menos algumas vezes após a plantação, vão lá para vigiar o sucesso da plantação, se possível fazer algumas regras adicionais para que as árvores realmente se possam crescer e possam ter sucesso, porque plantar, fechar a porta e ir para casa já ficamos descansados, mas isso se calhar não foi o suficiente para fazer a diferença. A mim mais me impactou na minha infância. Eu lembro-me de ter, sei lá, uns 4, 5 anos, se calhar não tanto, e plantar um pinheiro no terreno do meu avô, em Coimbra. E aquilo é um terreno que ainda é uns 4 ou 5 km da aldeia, ou seja, nós temos de andar um bom bocado até ir lá e lá chegar, etc. E todos os anos, sempre que eu ia lá no verão, era uma antecipação brutal para ver o meu pinheiro. Exatamente. Ou seja, era o meu pinheiro e o pinheiro do meu irmão. E qual é que era o maior, mas o javali anda aqui, então temos de pôr pedras à volta. E este acompanhamento da natureza é uma coisa que só se aprende fazendo. Exatamente, não é? E de facto o nosso método escutista tem esta maravilha, não é? Que é o aprender fazendo e é o meter as mãos à obra e é de facto estar lá. Eu sinto que os jovens têm 5 dias da semana em que estão a aprender a teoria, não é? Ou seja, estão na escola, estão sentados, estão organizados, estão a fazer os seus trabalhos de casa, estão a ser acompanhados por um professor. No entanto, é ao sábado ou ao domingo também, às vezes, porque se forem acampar então ainda é melhor, que realmente aprendem a pôr as mãos na terra. Não é? E acho que é aí que se cria a real conexão. Quando é que foi assim o momento que mais te marcou e em que tu te sentiste realmente conectado assim com a natureza? Foi a primeira vez que foste acampar? Sim, provavelmente. Como sempre vivi um pouco ligado com meios menos urbanos, o impacto pode não ser tão chocante, ou no sentido de ser um uau de diferença. Mas obviamente que o fazer uma atividade com um conjunto de amigos, um conjunto com a nossa patrulha, em que nos preparámos, em que o imaginário que vivemos, ou seja, não é simplesmente ir montar uma tenda num local e passar lá uns dias, não é? Portanto, nós vamos com desafios concretos, nós tivemos a preparação. Portanto, esta magia que nós conseguimos criar ao fazer uma atividade escutista tem uma dimensão que nos marca para a vida, não é? Portanto, eu recordo dos primeiros acampamentos na Quinta da Fontaneira, aqui bem perto, em Belas, em que fazíamos era um fim de semana marcante, obviamente, porque todos os desafios que íamos lá fazer, as atividades, o tirar as provas, as especialidades e tudo mais que surgia nesses acampamentos, o fogo conceito, não é? Que os primeiros fogos conceito são sempre muito marcantes, aquela oportunidade de passar a noite à volta da fogueira com partilhas e com momentos de alegria, mas também de reflexão e de trabalho, de resumo do dia. Portanto, foram sempre momentos que nos marcam para a vida, que nos fazem continuar aqui, não é? Portanto, é um pouco por aí, mas desde o princípio que esses momentos com o contacto da natureza são brutais. Mas depois diria que tive a felicidade de fazer atividades em vários pontos do globo e, portanto, esta dimensão das várias geografias e dos vários tipos de natureza nos vão dando uma riqueza e uma percepção que temos uma beleza natural incrível espalhada pelo globo, com diversidades completamente opostas e também esta dimensão da água, portanto, com atividades náuticas que fomos fazendo também com uma riqueza tremenda. Portanto, sinto-me privilegiado nesse sentido, de poder ter desfrutado de vários momentos que a natureza nos pode dar. Portanto, diria que é uma marca que vai perdurando e felizmente ainda continua a fazer. E tu teres tido essa experiência, não é, de ir pelo globo,
e de sair um bocadinho fora daquilo que é a nossa zona geográfica, que é Portugal, acredito que tenha sido super marcante. Não é? Não, sim, eu pelo menos para mim, das primeiras vezes que fui lá fora e comecei a ver as paisagens diferentes, e não é preciso ir lá fora, sair do país, até sair da nossa própria cidade e ir para Viseu, para ir para Braga ou ir mais para o interior, para Coimbra, que é de onde eu sou. A tipologia da paisagem é completamente diferente e nós ganhamos uma percepção completamente diferente daquilo que a natureza pode ser, as formas que pode tomar e etc. Eu queria entrar aqui para um ramo diferente, não é? Que é o escotismo a nível mundial, não é? O impacto que isto que é o escotismo e de facto a maior parte das pessoas não se apercebe, nem nós escoteiros nos apercebemos, e é uma coisa que eu cada vez mais tento pôr uma semente na cabeça dos escoteiros que vou conhecendo, que é, isto é enorme, isto é gigante, e a maior parte das pessoas sabe que sim, o escotismo em Portugal é muito grande, mas nem sequer sabe quantos agrupamentos é que há, quantos escoteiros é que nós temos em Portugal e acima de tudo quantos escoteiros é que nós temos a nível mundial. Não é? Não sei se essas estatísticas Sim, claro. Não, essa importância de fazermos parte do movimento à escala global é tremendo, não é? Portanto, isso é uma coisa que mais tarde no nosso percurso nos pode marcar, e a mim marcou-me esta dimensão internacional, devo confessar, também me marcou imenso, esta capacidade de podermos ver em determinados momentos em que comungamos jovens de todo o mundo juntos em prol do mesmo ideal, com capacidade de diálogo, e apesar de estarmos muitas vezes em encontros em que temos pessoas de origem de países beligerantes, não estou entrando agora nestas questões mais dramáticas que vivemos, mas de uma forma geral, portanto, ao longo de todo este percurso, em vários momentos tivemos em países que tradicionalmente se antagonizam, mas que através dos jovens, através de uma cultura de paz, através de uma cultura de criar do bem comum, e através da mensagem que Baden Powell nos deixou, deste ideal que todos vivemos, conseguimos comungar dos mesmos princípios, conseguimos dialogar, conviver, trabalhar e pensar num futuro melhor, no sentido em que a paz seja um dos princípios mais básicos que temos que adquirir. E só por curiosidade, portanto, cerca de 15 dias tive a felicidade e a oportunidade de estar em Paris num congresso mundial do escotismo dedicado à educação não formal, portanto neste processo em que a Organização Mundial do Escotismo promoveu este encontro, debatemos à escala mundial as problemáticas ligadas com a educação, a forma como o fazemos em cada um dos programas educativos dos países do mundo, e depois, obviamente, muitas temáticas ligadas também com o ambiente, ligadas também com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Fomos partilhando um bocadinho o que é que em cada geografia do globo se vai fazendo nesta área. E aí éramos cerca de 500 pessoas, representantes de centenas de países, que tivemos ali uma oportunidade em 3 dias com trabalhar e partilhar a riqueza que cada um vai tendo nas suas áreas, e podemos enriquecer-nos a todos com as boas práticas. Mas, do ponto desta situação, só uma curiosidade mais ou menos recente: quando falamos da Organização Mundial do Movimento Escotista, estamos a falar da maior organização mundial de juventude. Portanto, somos 50 milhões no globo, portanto é um peso tremendo, mas isso também traz uma responsabilidade muito grande à liderança desta associação. E só para vos deixar, há pouco, como pedias também, para deixar esta pequena semente da importância do escotismo na sociedade civil e na forma como nós nos relacionamos nos vários interlocutores e os vários organismos, dar só este exemplo do que aconteceu agora com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No momento de trabalho, preparação, de enriquecimento, até termos o output final em 2015 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o escotismo, através da Organização Mundial, portanto da OSM, nas Nações Unidas, fizeram parte do grupo de trabalho da criação de chegarmos a este resultado dos 17 ODS. Portanto, isto dizemos que somos players, somos parceiros, temos assento em vários organismos mundiais, temos várias particularidades de envolvimento em que a voz dos jovens e o pensamento e a forma como nós trabalhamos é ouvida nos vários organismos mundiais. E essa situação replica-se um bocadinho para cada nação, não é? Uns países com maior ou menor dimensão, maior expressão. Nós, no caso em Portugal, nós temos 3 associações escotistas, não é? Temos 2 associações escotistas e uma guiadista, para ser mais preciso, ou seja, temos a Associação de Guias de Portugal, temos a Associação de Escoteiros de Portugal
portanto a AEP, portanto, a outra associação portuguesa, e o CNE. Nós no CNE somos cerca de 70 mil associados nesta altura, e há bocado perguntavas quantos agrupamentos é que tínhamos. Temos cerca de 1000 agrupamentos, nós chegamos aos 1100, andamos aqui no número aproximado de 1100 agrupamentos, espalhados pelo território nacional, todas as ilhas até Bragança, incluindo também 3 agrupamentos no exterior. Já agora uma curiosidade, o CNE tem um agrupamento em Macau, tem um agrupamento em Genebra e tem um agrupamento em Zurique. Portanto, não deixa também ter esta escala mundial, desta particularidade, temos esta agregação também com escuteiros de outros pontos do país, mas que são da diáspora portuguesa, portanto, descendentes de portugueses e que localmente fizeram um agrupamento e pertencem ao CNE também. De facto é maravilhoso. Nós, quando isto parece que é uma janela inteira que se abre e nós de repente deixamos de ver só o nosso quarto e estamos a ver o bairro todo. É verdade. Não é? E percebermos que há tantos escuteiros, eu não sei se é só a mim que me deixa tão entusiasmado e com tanta vontade de conhecer tanta gente, mas eu fui ao Jamboree há 4 anos atrás, nos Estados Unidos, e nesse dia não me apercebi, mas agora que olho para trás foi muito impactante. Mas quando nós estamos numa cerimónia de abertura ou de encerramento e vemos ali milhares e milhares e milhares de jovens que todos acreditam na mesma coisa e que todos estão ali unidos e não têm nada uns a ver com os outros, nem com cores, nem uniformes, nem lenços, nada tem a ver com uns com os outros sem ser o ideal, não é? Toda a gente segue este ideal. Este ideal depois transporta-se para tudo o que nós vivemos na nossa vida, não é? Portanto, eu não sei, tens alguma história que tenhas conhecido uma pessoa e só anos mais tarde é que vieste a descobrir que ela era escoteira, mas já sabias que ela era escoteira? Assim, com essa particularidade talvez não, mas fui conhecendo, foi pessoas muito marcantes daquilo que faziam com um lenço ao pescoço e dar-te esta dimensão, já que estamos a falar da questão internacional, que é, de facto, nós, CNE em Portugal, felizmente temos uma sociedade já desenvolvida, com o que é essencial garantido, portanto, vivemos num clima e num espaço de segurança e com condições aceitáveis, portanto, para todos vivemos bem. Mas em países como a África e na Ásia, o papel dos escuteiros é muito mais diferenciador, ou seja, em que os problemas básicos estão por resolver, em que as necessidades básicas estão por serem adquiridas. E o papel que o escutismo faz nesses países é completamente diferenciador. Portanto, há alguns projetos que acompanhei, tive a oportunidade de estar em Nairobi e estar num projeto concreto que os escuteiros ingleses estavam a ajudar a desenvolver no Quénia. Foi uma experiência brutal, no sentido de perceber o que é que, em parceria, em comunhão, em conjugação de interesses, em capacidade de suporte, de aprendizagem e de passagem de conhecimento, era possível ter um projeto a correr em África. Neste caso era uma pequena enfermaria que fazia toda a diferença numa comunidade que vivia a várias horas, mais de 200 km de estradas que não são autoestradas, né? Portanto, vamos muitas horas a fazer aquele percurso em que não tínhamos condições nem capacidade para poder ter qualquer apoio em termos de saúde básica, de cuidados de saúde básica. E naquela altura foi possível construir um pequeno equipamento, os escuteiros ingleses suportaram todo o equipamento que lá estava, mas mais importante dizer é que aquelas pequenas coisas fazem a diferença para os projetos que fazemos, são muito bonitos para ficar na fotografia, aqueles projetos que nos comprometemos e que são para ter sucesso. O que é que fazia aqui a diferença? É que os escuteiros ingleses garantiram também o ordenado de uma enfermeira, que entretanto fez formação também em Inglaterra, para poder estar a acompanhar aquela comunidade. Ou seja, não foi só fazer a parede física e pôr lá os equipamentos, porque depois o que é que ia acontecer? Era tudo muito bonito, e essa África, teremos todos uma fotografia, fica tudo muito bonito e fazemos uma grande moldura. Mas depois na prática vimos embora e nada vai funcionar. Não é? Porque sem recursos humanos, sem capacidade para que aquilo seja posto em prática e que se faça mesmo a diferença no terreno, isso não irá acontecer. Portanto, esta continuidade, esta preocupação de fazer as coisas com consequência, com efeito prático, faz toda a diferença. E isto parte-nos voltando só à questão das questões ambientais, que há bocado não te respondi uma parte da pergunta que tinha a ver o que é que podemos fazer diferente hoje. E passa muito por isto, ou seja, a consciencialização do que estamos a fazer, a responsabilização das ações que fazemos e, portanto, estamos conscientes dos problemas que existem e sabendo que não podemos não fazer, portanto, temos que ir para o terreno. E hoje é importante nós trabalharmos uma massa
brutal e a massa mais importante do país, que é a juventude. Se nós sempre dizemos que temos a maior associação de juventude em Portugal, que é o CNE, com estes cerca de 70 mil associados, também temos uma responsabilidade adicional de fazer com que estes 70 mil jovens façam a diferença no terreno. E essa fazer a diferença é agir. E é preocupar-nos com aquilo que nos rodeia. Não estou a dizer para irmos todos agora para a rua fazer grandes ações de manifestação. O que eu estou aqui a dizer é que é necessário que cada um faça o seu papel e cada um no seu local, no seu espaço, na escola, na comunidade, na sua freguesia, onde quer que estejam, consigam identificar os problemas que existem e sejam atores para a mudança. E essa ação pode ser por fazer um abaixo-assinado para se conseguir qualquer coisa, basta ir à Assembleia de Freguesia, apresentar por viva voz o que é que estão a incomodar, o que é que está incorreto, o que é que deve ser diferente para que o poder local possa realmente fazer alguma coisa, ou indo mais longe, se é necessário uma intervenção mais concreta, envolver a comunidade local, as empresas, as entidades que existirem nas redondezas, para que em conjunto encontrem uma solução para o problema que possa existir. E depois, sem liderarem esse processo, liderarem o processo de fazer alguma coisa acontecer. E isso faz... Nós, quando olhamos, os problemas têm todos uma escala global e é comum em todo o mundo e em todo o planeta aquilo que nos apoquenta e aquilo que realmente nos faz cada vez estar mais preocupados com aquilo que se passa com as alterações climáticas. Mas temos que começar a fazer algo de diferente, de pequena escala, nos nossos locais, onde estamos e aquilo que nós podemos intervir de imediato. E, obviamente, fazer pressão, continuar conscientemente a ajudar ou contribuir para que, à escala global, também as coisas mudem, que os governos tomem decisões diferentes. Devemos fazê-lo sentir, devemos expressar isso nos nossos votos, quando vamos dizer, perceber quais são aqueles que estão a defender mais as nossas causas. Portanto, devemos ser cidadãos ativos, interventivos e capazes de fazer ouvir a nossa voz. E isso é uma importância que temos que fazer como uma ação cívica que nós temos que fazer. A Daniela não me ia deixar passar o episódio todo sem falar da Earth Tribe. Ou seja, nós temos exatamente isso implementado. Ou seja, há uma estrutura para os próprios jovens dentro do escotismo, isto a nível ambiental, criarem os projetos que visam resolver estes problemas locais. Exatamente. Identificar e contribuir para a solução. A Earth Tribe está dividida em 3 caminhos principais, um relacionado aos plásticos, que é o Maré de Mudança, que foi aquele que eu acabei agora, concluí dentro da Graça. Depois temos um que é o Campeões da Natureza, que é aquele famoso do Panda, porque quando isto surge, até com a WWF, já há alguns anos, foi toda uma coisa quem tinha a insígnia do Panda. Né? E depois ainda há um terceiro, e é o que ainda está a ser mais trabalhado agora, que é o Go Solar, que é em relação a energias renováveis e em relação a painéis solares, consumo energético, etc. Tudo isto está mais do que disponível nas plataformas e acho que é uma coisa que nós já falámos aqui várias vezes, que é a informação, ou seja, a informação está lá. Não é? As pessoas podem ir à procura, as pessoas podem criar, as pessoas têm ajuda, há e-mails, há contactos telefónicos, é uma questão de contactar e pedir ajuda. Claro. E uma das coisas que a mim, Francisco, me faz mais impressão a nível pessoal mesmo, como jovem ainda, é o facto de os jovens hoje em dia, e não estou a colocar toda a gente dentro do meu pacote, portanto não se sintam ofendidos jovens que estejam a ouvir isto, mas de facto sinto que há aqui quase um ativismo sem proativismo. Não é? Ou seja, não há aqui uma proatividade de criar coisas, há aqui uma atividade em criticar, em desconstruir, em destruir e em apontar os dedos àquilo que nós estamos a fazer mal, mas não há uma proatividade em criar alternativas diferentes. Isto dentro e fora do escotismo, principalmente agora fora, nós vemos todas as manifestações que têm vindo a haver e se calhar é por eu ser um futuro engenheiro do ambiente e estar dentro desta área, é que também consumo mais notícias nessa área, mas de facto nós não temos uma noção nada completa daquilo que é o esforço que Portugal está a fazer, não é? E acima de tudo também aquilo que é o esforço que o CNE está a fazer neste momento para... Não sei se tens assim alguma informação. Só acrescentar que nós como escuteiros também temos a responsabilidade de ser autocríticos e olhar também para nós próprios e também há percursos e há melhorias que temos de fazer internamente da forma como funcionamos, da forma como trabalhamos. E isso pode ser também uma reflexão importante para que nós, vocês mais jovens, que estão nos vários agrupamentos, também fazem chegar à direção do vosso agrupamento, às chefias do vosso agrupamento, que há coisas que calhar também podemos melhorar dentro da nossa prática e da forma como também trabalhamos, porque nunca nada está completamente certo, não é? E portanto às vezes facilitamos porque dá jeito assim e se calhar depois torna-se a prática e se calhar bem é importante olharmos. E vocês, a responsabilidade dos jovens é realmente ver um olhar novo
e um olhar sem compromisso, um olhar sem estarem balizados, sem estarem comprometidos com o passado e fazer essas questões. Porque muitas vezes há coisas que se fazem porque sempre se fez assim e se calhar é importante de vez em quando olhar e dizer não, agora já há maneira de fazer coisas diferentes, já há outra forma de podermos fazer e se calhar ambientalmente mais correta e portanto a questão da sustentabilidade acho que é um ciclo permanente de que nós precisamos estar em preocupação com aquilo que estamos, a forma como estamos a fazer e a forma como podemos melhorar, porque de facto às vezes toma-se decisões porque há constrangimentos económicos ou porque a solução que existe não é mais viável de todas, não temos condições para poder absorver tudo, mas cientificamente temos que voltar a olhar para as situações porque a tecnologia evoluiu, porque as oportunidades no mercado são diferentes, as soluções agora já estão mais facilitadas e se calhar vale a pena voltar a pensar se não devemos que adotar novas práticas na forma como fazemos. Portanto, às vezes era um pouco aqui desta mensagem de, além de olharmos para fora, procurarmos tudo, mas também olharmos para dentro e também porque há caminho também a fazer por dentro para melhorarmos. Há imensas coisas disponíveis hoje em dia, não é? Uma das coisas que eu uso com o meu clã, já usei uma vez pelo menos, é aquela aplicação Too Good To Go, aquela questão de desperdício alimentar, ou seja, ir buscar uma box de uma pastelaria que eram bolos que iam para o lixo e que estão ótimos para uma agregação de fundos ou qualquer coisa, são instrumentos que estão à nossa disposição, não é? Sim. Tu falaste aqui de uma questão e eu acho que é super importante continuar também neste tema em relação à proatividade jovem e ao envolvimento jovem, porque nós andamos a falar de envolvimento jovem há anos, não é? Pelo menos desde o início da minha quarta secção que eu ouço falar de envolvimento jovem. Viu-se agora uma mudança muito grande de cor nas equipas nacionais. Ou seja, não sei se fui só eu que reparei, mas tu próprio falas, ou seja, integraste a equipa de ambiente enquanto ainda tinhas o lenço vermelho, não é? Mas não era habitual. Era um caso à parte haver caminheiros envolvidos em equipas nacionais, em estruturas nacionais, e eu acho que era um bocadinho mais ostracizado, ou seja, não era tão habitual as pessoas envolverem-se assim diretamente. Hoje em dia, e muito bem, há mais caminheiros a serem proativos, há mais caminheiros a envolverem-se e não sei se fui só eu, mais uma vez, a notar, mas também ia-te perguntar se tu sentiste agora que esta onda vermelha veio também para renovar um bocadinho as equipas nacionais, as estruturas nacionais e como é que tu te sentes em relação a isso? Primeiro que tudo, é sempre um prazer e uma alegria. Tu trabalhaste um bocadinho comigo, né, do tempo que estiveste no departamento e acho que deu para perceber que procuro sempre privilegiar dar oportunidades aos jovens, independentemente de às vezes nem sempre caminharmos na direção que vamos de certo à primeira, mas essa é a aprendizagem, é aquilo que nós aprendemos nos escuteiros, é o aprender fazendo e os caminhos que são necessários fazer, às vezes correções que são precisas fazer ao longo do percurso, mas é para isso que estamos cá todos para trabalhar. A oportunidade e a importância de dar condições a que os jovens estejam cada vez mais ligados a estas equipas nacionais e a estas oportunidades de poder fazer a diferença e de liderarem processos é vital para o escotismo. É vital para o escotismo e para o escotismo em Portugal, porque esta nova visão, este refrescamento importante que deve acontecer a cada momento é essencial, porque trazem novos conhecimentos, nova forma de trabalhar os meios que existem à nossa volta e isso são sempre levadas à fresco, são sempre saltos na capacidade com que fazemos as coisas. Mas dizer-te que no passado, pronto, não explica tudo, mas de qualquer das formas dizer que hoje em dia também estamos privilegiados na forma que podemos criar estas equipas, trabalhar estas equipas um pouco mais limitativas no passado, não é? A capacidade de ligação, de transporte, de circulação, de envolvimento de todos, os meios de comunicação que temos à disposição para que assim aconteça, portanto, no passado era um pouco mais limitativo na capacidade de integrar mais pessoas e mais jovens nestas equipas. Portanto, há vários fatores, mas este também era um fator também importante. E eu creio que nestes últimos anos temos feito um esforço como equipa nacional, como Junta Central, de dar espaço aos jovens, dar voz aos jovens, até para os jovens que temos duas equipas, uma de jovens conselheiros e outra de jovens porta-vozes, precisamente para que escutemos sempre a opinião deles e como é que eles veem o mesmo problema, para saber exatamente se as sensibilidades, aquilo que se sente a cada momento é o que nós também pensamos, ou que nós estamos nessa mesma sintonia, não é? E essa importância de saber, nós somos uma
uma associação de jovens e que quer trabalhar os jovens e que está a preparar os jovens para o futuro. E, portanto, só com os jovens é que nós vamos conseguir ter sucesso na missão. Portanto, o existir cada vez mais jovens é o caminho que vai acontecer e o caminho certo e aquilo que está para vir, seguramente. E ainda bem, porque eu pelo menos senti em primeira mão que de facto são os jovens que vêm com aquela pica toda, vêm com a energia toda para andar com as coisas para a frente e para fazer, porque nós temos aquela ansiedade de ver as coisas feitas, não é? Claro. Nós ainda não temos essa paciência de saber esperar e de fazer as coisas pausadamente e ponderadamente, com calma, para as coisas correrem todas bem. Nós queremos é aquilo feito, não é? E às vezes este equilíbrio entre o saber e a vontade enorme de acontecer encontra ali uma Claro. magia de concepção e sempre de importante. facto há ali uma metamorfose. Claro. Que... E a importância de fazer a pergunta e dizer porque é que isto é assim. E porque às vezes há coisas que são dadas por adquiridas e é importante que haja as perguntas que às vezes nos fazem abanar e assim depois se calhar voltamos a olhar para as coisas de outra forma. Portanto, isso é essa importância da chegada de novos elementos, novas pessoas e já agora dar o exemplo do que acontece na minha secretaria, portanto na Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, em que além destes dois departamentos que falámos do ambiente e dos ODS, existe mais um conjunto vasto de outros departamentos em que no total dentro da Secretaria são cerca de 100 pessoas do país inteiro e dá-me um gosto muito grande em que eu penso agora estamos a renovar equipas, pode haver aqui alguma nuance, mas estão representadas 16 regiões do país, ou seja, nas equipas da Secretaria. É esta questão de duas dimensões que eu acho importante na constituição das equipas da Secretaria. Uma é a oportunidade aos jovens e ter jovens em todos os espaços, pessoas que chegam novas às equipas, que possam aprender com quem já lá está e que já fez algum percurso e que já tem alguma experiência e já sabe algumas situações que vamos ligando, mas chegar gente jovem para depois dar continuidade. E o outro lado é acolher sensibilidades e formas de ver que são diferentes dos escuteiros que estão no Algarve, têm uma prática diferente, têm uma visão diferente das pessoas que estão no Norte, e isso é um enriquecimento muito grande, ou seja, acolher também as formas com que nós fazemos diferentes nas várias regiões e as sensibilidades que temos para o mesmo assunto. Às vezes com o mesmo assunto temos visões ligeiramente diferentes, não diametralmente opostas, obviamente, estamos numa mesma sintonia, mas isso às vezes, essas sensibilidades ajudam a enriquecer o resultado final do trabalho que fazemos. Porque de facto, se somos departamentos, salvo seja, porque eu já não sou, não é? Mas se são departamentos nacionais, devem também trabalhar para o nacional, não é? E não há melhor maneira de trabalhar para o nacional do que envolver o nacional, Claro. não é? E estarem mesmo envolvidos de norte a sul. Sem dúvida. Estar nestas equipas, trabalhar nestas equipas, dá-nos coisas que não arranjamos em mais lado nenhum e de facto são muito, muito valiosas. Qual é que achas que para ti, ou na tua opinião, qual é que achas que é assim, o maior objetivo educativo que tu tiras do envolvimento jovem dentro destas equipas? O que é que achas que os jovens têm para retirar deste envolvimento nestas equipas? Nós temos aqui várias dimensões nesse aspecto. Eu queria dizer que esta capacidade de trabalharmos em conjunto, de conseguirmos compreender as diferenças entre todos, trabalharmos a componente da tolerância, ou seja, que hoje em dia eu acho que cada vez mais é fundamental nós conseguirmos compreender o outro e sermos tolerantes e compreensivos, ou seja, não partimos logo para uma situação de antagonismo quando as ideias não são convergentes. Esta necessidade de podermos ser confrontados com projetos diferentes, com ideias diferentes, e quando estamos nestes espaços, como dizia, portanto, o facto de sermos de origens dispersas pelo país, obriga-nos a alguma elasticidade, a alguma capacidade de trabalho e dinâmicas que são muito enriquecedoras. Acho que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de passar por equipas nacionais ganham um traquejo e uma capacidade de trabalho também que depois vai ser útil claramente para a sua vida profissional, porque esta necessidade há algum sacrifício também, não é? Portanto, para conseguir encontrar tempo, ganhar oportunidades para poder estar nas equipas, porque a parte bonita de fazermos as atividades, mas há um parte de trás que é todo um trabalho preparatório, um trabalho que é exigente e que isso obviamente aproveito até para dizer a ti que já tiveste e a todos os outros que ainda se mantêm nas equipas um obrigado muito grande pelo sacrifício e pelo esforço que fazem adicional para poderem entregar nas equipas nacionais em que estão envolvidos. Portanto, essa é a importância de termos essa capacidade de sacrifício, que às vezes nem todos estamos disponíveis a fazer, não é? Portanto, isto são sempre situações de aprendizagem e o que eu queria dizer é que isto é uma oportunidade de enriquecimento de todos estes jovens e todos estes adultos que estão envolvidos nestas equipas, que ao terem esta visão, esta oportunidade à pequena escala, poder
acompanhar um projeto, lançá-lo, concretizá-lo, avaliá-lo e trabalhar para um projeto futuro, ver acontecer no terreno, é um enriquecimento que fica para a vida, não é? Portanto, isso é mais-valias para todos nós. E nós falamos aqui, ou tu falas neste caso, o envolvimento jovem e adulto tem aqui muita coisa a retirar. Eu ia agora entrar para uma vertente ainda mais pessoal e mais direta contigo, que é em relação à Junta Central, não é? Porque a maior parte dos escuteiros, ou seja, o comum dos escuteiros, se calhar não tem contacto direto com, não é? E não sei se também é o objetivo não é vocês estarem em todo lado ao mesmo tempo. O objetivo é vocês serem o central, não é? Se vocês são a estrutura central, vocês devem, se calhar, estar focados em trabalhar de uma forma mais centralizada, não repetindo a mesma questão. Eu ia te perguntar qual é que foi a principal dificuldade que tu sentiste, ou o maior desafio que tu sentiste ao integrar a Junta Central? Sim. É muito absorvente, exige muito, porque a dimensão da associação, as exigências da associação são muito grandes e, portanto, há constantemente assuntos a acontecer, necessidades de trabalho, portanto, não só na Secretaria, mas de uma forma geral, e esse compromisso que temos com a associação, de trabalharmos em prol da associação e de fazer com que, por um lado, a associação cresça e seja uma associação viva e comprometida com a sociedade, e, por outro lado, o trabalhar internamente, criar cada vez mais condições para que os jovens se desenvolvam num ambiente de segurança e capacidade de trabalho. Portanto, temos aqui muitas dimensões para trabalhar, as oportunidades educativas temos que criar condições para que os nossos jovens sejam cada vez mais preparados, a formação e a preparação dos nossos adultos para que a qualidade desse acompanhamento e a capacidade desse acompanhamento seja cada vez maior. Portanto, tudo isto são dimensões muito fortes que necessitam de muito trabalho para que as coisas depois aconteçam no terreno. Portanto, diria que a questão aqui é realmente ser muito exigente. Há pouco, quando dizia estamos fechados ou muito centralizados, eu diria que a realidade é um pouco diferente dessa, porque para já temos a preocupação de as nossas próprias reuniões de Junta Central serem sempre em partes do país diferentes, de maneira que podemos estar a correr o país nessas reuniões e temos a oportunidade, cada vez que estamos em alguma região, ter algum tipo de contacto com estruturas e podemos ter alguma oportunidade de podermos trabalhar nesses momentos. E depois o esforço que é feito, muito grande, de acompanhar os eventos e os momentos e que pelo menos algum de nós da Junta Central esteja presente nos vários momentos, de maneira que fazemos essa proximidade, digamos assim, estar presente e acompanhar e dar o apoio maior possível. A nossa primeira responsabilidade, obviamente, com as juntas regionais, mas a associação por um todo, quando necessário, mas trabalhamos em conjunto com as juntas regionais para que tudo funcione em pleno e que a associação seja cada vez mais capaz de dar resposta aos desafios do presente e preparada para os desafios do futuro, e isso é um ciclo constante de acontecimentos. Portanto, todo este podcast, agora voltando à estrutura geral, nós no início fomos e escalámos para uma vertente mundial de escotismo, viemos a descer e estamos cada vez mais próximo daquilo que é o individual. E agora tenho uma pergunta para se fazer, que é uma pergunta que eu costumo fazer quase a toda a gente, não é? Que é, qual é que é o teu livro escotista favorito? Os Três para Rapazes, essa era fácil. Essa é fácil. Porquê? Não, porque foi um livro marcante que li e reli várias vezes quando era jovem e continua a ser um manancial de referência para aquilo que fazemos e para acreditarmos no ideal, para acreditarmos naquilo que Baden Powell nos deixou como objetivo e como forma de estarmos na vida. Portanto, é de facto um livro essencial. Se tu voltasses a encontrar o José Rodrigues quando ele entrou dentro dos escoteiros, seja aquele jovem explorador, franzino, pequenino, o que é que tu lhe dizias hoje de forma a motivá-lo a continuar? Para acreditar nele próprio, acreditar que estava a fazer a diferença, acreditar que estava a contribuir para um mundo melhor. E esse há de ser sempre o objetivo, deixar o mundo um pouco melhor do que o contrário. Esta escala do mundo é na Secretaria. Eu tenho como objetivo, quando deixar a Secretaria no final deste mandato, deixá-la melhor do que eu encontrei. Procuro que todos os meus departamentos na Secretaria tenham esse objetivo. Quando chegarmos ao fim do mandato, quando fizermos a avaliação final, termos a certeza absoluta que deixamos o departamento melhor do que encontramos, para que quem venha a seguir possa fazer mais e melhor, porque já está num patamar mais acima. E tenha todas as condições
quando chegar, ter a casa pronta para continuar a fazer caminho e provavelmente, de certeza absoluta, haverá pessoas com capacidade para fazer sempre mais e melhor, e isso é a importância para crescermos, não é? É quem vem a seguir conseguir fazer a diferença. E foi isso que tentei fazer no tempo em que tive a responsabilidade de ter este mandato, trabalhar para que assim acontecesse. Tenho consciência que há sempre algumas dificuldades, alguns problemas para ultrapassar, há coisas que nos vão sempre atrapalhando o caminho, mas de uma forma geral estou muito contente com aquilo que já aconteceu e tenho um claro agradecimento muito grande a fazer a muitas das pessoas, alguns que até já saíram, que foram passando por estes departamentos e criaram projetos, ideias e atividades fantásticas e que muito contribuíram para que a associação hoje seja melhor do que era antes. E há pouco, como falámos muitas vezes na sociedade civil, o reconhecimento que a Oceania tem hoje em dia fora do círculo do escotismo, fora com várias entidades, passamos para patamares completamente diferentes, não é? De quase não sermos conhecidos, ou seja, toda a gente sabe quem são os escoteiros, mas não potencialmente interessantes para fazermos parcerias, ou para estarmos envolvidos, ou para estarmos comprometidos, ou para trabalharmos em conjunto, passámos para a situação que já nos vem bater à porta a convidar para participarmos em iniciativas, o que quer dizer que o paradigma é completamente diferente. E isso é um trabalho que foi sendo feito ao longo do tempo, um trabalho duro também, que exigiu muito das pessoas ao longo deste tempo, mas o resultado final é muito bom, não é? E acho que esta componente tem várias dimensões que temos conseguido de estar mais comprometidos e mais envolvidos com a sociedade civil, é um dos aspectos que eu sempre achei que tínhamos que trabalhar muito e que tínhamos que fazer na tal situação que já tinha dito atrás, não é? Não basta dizermos que somos a maior associação de juventude em Portugal, temos que assumir a responsabilidade que temos por facto de sermos a maior associação de juventude em Portugal, portanto também temos esse peso a retribuir à sociedade aquilo que a sociedade nos deu, nos seus jovens, nos seus componentes, na oportunidade que temos para podermos trabalhar, portanto temos que também retribuir para a sociedade nessa dimensão. E é um peso muito fácil de acartar, porque basta nós cumprirmos aquilo que estavas a dizer, não é? É deixar o mundo um pouco melhor. É tão simples como isso. É uma ação de cada vez, é um dia de cada vez, é um projeto de cada vez, é um agrupamento de cada vez e é irmos trabalhando. Portanto, eu acho que é um mote excelente para encerrar o episódio. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Onde é que um escoteiro normal pode encontrar mais informação em relação à Secretaria? Todos somos escoteiros normais, portanto, em relação à Secretaria, na página do escotismo que está em toda a informação da associação, que está em renovação e que muito brevemente terá um novo site com mais dinâmica e com mais facilidade de encontrar, mas pronto, para cada uma das temáticas todos os departamentos têm o seu site e que são bons repositórios de informação, de conteúdos que podem encontrar, em que vão encontrar lá esses subsídios, esses documentos e informações que nos possam ajudar a concretizar atividades no terreno. No caso do ambiente.escotismo.pt e no caso dos ODS, que também trabalhamos aqui, o Compromisso 2030 é uma oportunidade também de encontrarem toda esta informação e documentação para poderem trabalhar estes sistemas. Muito bem, portanto, boa sorte a implementarem a Art Tribe, boa sorte a implementarem a Insígnia 2030, do Compromisso 2030. Portanto, boa sorte a fazerem isso tudo. Não sei, tens assim alguma... Não, só queria dizer, para já agradecer-te o convite também, para estar aqui a partilhar falar de escotismo é sempre um prazer, não é? Portanto, foi um prazer estar aqui contigo a conversar um pouco sobre isto, desejar-te as maiores felicidades, foi um gosto muito grande que tivesses feito parte destas equipas, espero que tenhas também enriquecido e tenhas sentido prazer em contribuir para este caminho e desejar-te também as felicidades e também, portanto, academicamente no curso que estás a fazer e que isso venha a fazer a diferença também no ambiente em Portugal e naquilo que venhas a fazer no futuro. E esperemos que sim, eu pelo menos estou a trabalhar para tal, portanto, e vamos voltar a encontrar e vamos continuar a ver, portanto, as coisas vão continuar a acontecer. A todos vocês que estiveram a ouvir até agora, obrigado, não é? Portanto, o episódio chega ao fim, foi uma conversa, foi com o José Rodrigues, portanto, espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigado.